Boa noite, família carismática do estado do Rio de Janeiro, a paz de Jesus. Quero acolher com muita alegria você que está aqui conosco para participar nessa terça-feira de mais uma noite de formação e partilha do nosso projeto RCC-RJ Um Só Coração. A cada semana, Deus tem feito maravilhas em nossas vidas, em nossos grupos de oração, a partir de cada ensino, de cada partilha, de cada irmão e irmã que se fazem presentes aqui, partilhando conosco tantas graças. E eu quero pedir a você que está aqui chegando para participar conosco dessa noite, essa noite tão especial, que compartilhe essa live, que envie esse link dessa live para os irmãos do seu grupo de oração, da sua paróquia, para tantas pessoas que precisam conosco fazer esse aprofundamento na graça de Deus. Eu quero acolher você que está aqui com a gente, quero pedir que você também deixe aí nos comentários de onde você é, qual o seu grupo de oração, a sua diocese, para juntos nós fazermos jus a esse nome desse nosso encontro, né? RCC-RJ, Um Só Coração. Eu quero acolher vocês em um só coração. E nesse clima de fraternidade, de alegria, de estarmos juntos para mais uma semana, nos aprofundarmos naquilo que é a vontade de Deus, eu quero acolher as minhas irmãs que estarão hoje partilhando conosco sobre os dons de inspiração no grupo de oração e na vida cristã. Quero acolher a Carmena Oi, e boa a noite. Nirceia. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa Eu noite vou a deixar para elas se... todos. Posso Eu vou falar? deixar para elas... Eu vou deixar para elas se apresentarem. Se apresentem para o povo de Deus, para quem não conhece ainda. Eu sou Carmena, né? Como o Plínio já falou, sou do Ministério para as Famílias, né? Estou à frente junto com meu marido, Zé Carlos de Assis. Nós estamos à frente por esse tempo. Sou do grupo de oração Anunciando a Paz em Queimados, na paróquia de São Francisco de Assis. Estou aqui na Diocese de Nova Iguaçu, né? Estou aqui feliz por estar participando, né? Sendo um só coração com o RCC-RJ. Amém. Boa noite. Meu nome é Nirceia. Estou à frente do Ministério para as Crianças e Adolescentes. Moro em Volta Redonda. Estou da Diocese Barra do Piraí, Volta Redonda, né? E estou coordenando o Ministério para as Crianças no estado do Rio. Estou muito feliz de estar com vocês. Amém, que alegria. E nada melhor da gente poder começar a nossa live, né, a nossa formação e partilha, rezando. Então, eu quero já convidar vocês a entrarem em oração conosco. E eu deixo agora por conta da Carmena, da Nirceia, conduzirem esse momento. E fique conosco, continue compartilhando essa live, deixa seu like aqui, o seu comentário, dizendo qual é o nome do seu grupo de oração, a sua diocese, para juntos entrarmos na presença do Senhor nessa noite. Deus abençoe. Amém. Amém. Então, meu irmão, minhas irmãs, vamos colocar o nosso coração diante desse Deus, apresentando as nossas vidas, né? Que o Nós te Senhor, com o louvamos. teu Espírito Santo, possa derramar a tua graça, o teu poder sobre cada um de nós. Que você possa abrir o seu coração para poder acolher tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Que o Senhor possa conduzir toda essa formação, né? Colocando em nossos corações, na nossa mente, tudo aquilo que nós estudamos, né? Que o Senhor possa ir já penetrando né, nas nossas vidas, no nosso interior. Muito obrigada, Senhor. Nós confiamos a Ti todo esse momento que nós vamos passar juntos. Confiamos, Senhor Jesus, diante da Tua graça, do Teu amor, o derramamento do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Amém. 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 E eu vou partilhar com vocês, né, nesse momento. A palavra está em Romanos 8, versículo 26 e 27. Amém? Amém.
Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta o coração e sabe o que deseja, o Espírito, o qual intercede pelo santo segundo a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Essa palavra vem falar, né, da oração, vem assim, falando da oração em línguas, né? Que o que é a oração em línguas? Né? Que a gente fica perguntando, né, que quando você chega num grupo de oração e você chega lá, o pessoal tá, principalmente se você nunca participou de um grupo de oração, e lá naquele momento começa a orar e você fala, mas que oração é essa? É a oração em línguas, né? Muita gente a gente estava partilhando mais cedo, que vem perguntar o que é oração em língua, por quê, quem interpreta, quem entende, né, Carmela? A gente estava falando hoje, né? E a oração em língua é muito simples, né? É uma oração que não é assim, você não precisa fazer, não é uma oração que as pessoas estudam, é uma oração que Deus, é somente você e Deus, né? É uma conversa com Deus. Eu estava falando com a Carmela que a gente está fazendo nosso grupo de oração pelo WhatsApp, e a gente começou a orar, foi uma oração muito pequena, e no momento de escuta, que também foi, assim, muito pequeno, Deus foi falando com a gente. Então, quando você ora em língua, é você falando com Deus, né? Uma oração que você, às vezes, não sabe nem o que pedir, nem o que falar naquele momento, mas Deus vem em ajuda, a oração em língua vem em ajuda, assim, que você entende o que Deus, naquele momento, Deus toca, assim, naquilo que você, qual a sua dificuldade, né? E Deus vem em socorro, né? E aí, eu estava olhando, né, que muita gente pergunta também, né, Carmela, qual que você estava falando mais cedo, que as pessoas te perguntam mais no momento da oração em línguas? Sim. O que acontece, Nicéia? Eu acho bom a gente colocar também, né, do que nós estamos falando. Nós estamos falando dos dons carismáticos, dos dons efusos, né? Que são dons que são colocados a serviço dentro do nosso grupo de oração, né? Nós acabamos aqui agora, Nicéia, de fazer o grupo de oração, nosso grupo de oração anunciando a paz, né? A gente faz a transmissão aqui em casa, pedi 10 minutinhos antes, e a gente fez a nossa live aqui do grupo de oração. E a Nicéia, ela está falando, né, da oração em línguas, que é um dom de serviço para o nosso grupo de oração, né? E a gente fala com quem, né? Quando a gente ora em línguas. Hein, Nicéia? Com quem que a gente fala quando a gente faz oração em línguas? Diretamente com Deus, né? Exatamente. Porque somente Ele entende aquilo que nós estamos falando, tá, né? No nosso coração. Isso. Então, aí... Oi, desculpa. Então, é uma oração tão simples, assim, para a gente que já está acostumado a participar em grupo de oração, a oração em línguas, né? Mas é isso aí que a Carmela falou, a gente é um serviço, né? Da gente estar no grupo de oração e ter esse encontro pessoal com Deus, e você conhece essa palavra, né? Conhece essa oração, né? Uma vez uma pessoa perguntou quem que interpreta a oração, né? Somente a Deus. Mas também tem aquela questão de que quando você está orando, né? Deus ele vai colocando no seu coração de discernir aquilo que para a pessoa que você está orando, discernir o que Deus quer falar, né? Então,
como que eu vou dizer? Eu esqueci a palavra certa que fala, de quando você interpreta aquela oração para a pessoa e você vai falar com ela. Tem oração que você nem fala com a pessoa, né? Deus, ele vai te dar aquele momento, aquilo que ele quer falar, se você vai falar para a pessoa ou se você vai continuar a oração por ela, né? Esse é um momento, assim, de você com a pessoa em oração. Mas também verdade, tem... né, Mirceia? Na verdade, esse dom de oração em línguas, ele é dado, né, não por merecimento. Às vezes a pessoa está dentro de um grupo de oração e acha que merece, né? O Senhor, mas o Senhor, ele dá para quem ele escolheu, né? Não é o dom não é por merecimento e para quem o Senhor escolheu. E quem se abre também, né? É preciso você tem abrir, que querer. Se colocar, o querer. Se colocar, né? Uma das perguntas, eu tinha esquecido que a gente já tinha falado da pergunta, né? E uma das perguntas que nos é feito, né? É que como que acontece esse dom de línguas, né? Você tem que colaborar para isso, né? Você tem que abrir os seus lábios, ou, de repente, vem aquela força que abre os seus lábios e você começa a orar numa linguagem que nem você mesmo compreende. Né? Você mesmo não compreende. Verdade. Como é que se dá isso, né? E uma das coisas que a gente olha na nossa formação, na apostila de dons, é que Deus, ele preserva, né, a nossa identidade, ele preserva a nossa personalidade, e a gente realmente precisa contribuir, né, Mirceia? Para que essa oração, ela seja feita, seja realizada. E é uma oração, como de criança, né, que você vai falando, orando, né, muito simples, mas que Deus entende. É igual quando a criança está lá, você sabe o porquê que aquela criança está falando, chorando, choramingando perto de você. A oração é uma oração, assim, de você com Deus, né? De você se abrir a Deus naquele momento, né? Você não sabe o que falar, o que dizer, mas ali Deus vai entender esse momento de oração. Você esgota, né, as suas palavras, né? É um dom que leva a gente a glorificar a Deus. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. E quando é que acontece? Né? De que maneira que acontece a oração em línguas? Quando a gente está cheio, repleto, transbordando desse amor de Deus, né? Não é isso? E que a gente não tem mais palavras para poder expressar, para poder glorificar ao Senhor, não é isso? Acabam as nossas palavras. Nosso vocabulário é pequeno demais para exaltar o Senhor, né? Então vem o Espírito, vem o nosso socorro. Aí vem o nosso socorro. Isso. Verdade. Você quer falar? E quando é que se deve orar em línguas? Quando é que se deve orar em línguas? Quando sempre se deve? Permitido, né? Sempre que permitido. Então, eu estava ouvindo. Deixa eu falar. Todo mundo aqui chega aqui e fala de Xangai. Também quero falar de Xangai. Uma vez, lá em Xangai, né, nós estávamos num momento de oração e alguém chegou assim atrás de mim e falou: olha, aqui não é permitida a oração em línguas. Como nós podemos controlar, né? É controlado, a gente pode controlar a oração em línguas, não é isso? Tem gente que fica assim, mas como? Vou ficar em êxtase, né? Vou sair de mim nesse momento de oração? Não. Você ouve, você pode parar o momento, né? Fechar os seus lábios,
como para começar, também é necessário abrir os seus lábios. Não é isso, Nicéia? E também, assim, eu também já tive assim, a experiência. Às vezes uma pessoa chega perto de você para conversar, né? E a pessoa está falando, e você vai orando em língua em silêncio, né? E no momento que você está orando em língua e a pessoa conversando com você, Deus vai dar no entendimento o que aquela pessoa está se passando, o que às vezes ela não quer falar, mas ela está ali murmurando, ou se não, contando alguma situação, de você sempre estar em oração para aquela pessoa, e a pessoa nem percebe que você está orando em línguas, né? Também tem isso. Você verdade. pode estar... Né? O dom... Em 1 Coríntios 12, 10, né, fala sobre essa variedade de línguas. Então, a gente não está falando aqui nada que está na nossa cabeça, né, Nicéia? Mas isso está na palavra do Senhor. Né? Está fundamentado nessa palavra. E o dom de língua, ele é um dom de oração. Né? Ele é uma linguagem de louvor. Não depende do fato... de que um linguista possa ou não identificá-lo como palavra, porque a gente não identifica como palavra, não é isso? São gemidos inefáveis. E gemidos inefáveis... Está no catecismo. E está no catecismo também, né? Como palavras, né? São desejos, né? Que, porém, muitos... como proceder para receber a oração em línguas, né? Para você ter o dom de oração em línguas. Como proceder? Né? São sons emitidos, movidos por uma inspiração pelo Espírito Santo. Né? Que quando você vai pedir... que você pede o Espírito Santo, né? Que ele vem em socorro de você e você ora em línguas. Aí diz também, não supõe um estado de transe, não é uma exagerada emoção, não domina a pessoa e suas emoções e não anula a sua personalidade, porque tem gente que fica com medo, né? Não, tem. Acho que vai cair, né? E eu lembro também que falava que é uma oração que quando você está orando, vai direto para Deus e o inimigo, ele não consegue entender o que você está pedindo a Deus, né? Também tem essa parte que fala que é uma oração somente para Deus, né? Só Deus entende. Pois é. Então, uma das coisas, né, que também já me perguntaram sobre a oração em línguas, que língua é que a gente fala na oração em línguas? Né? Na nossa formação, ela fala da glossolalia, quando são sons, né, que a gente realmente não entende, igual um balbuciar, né, que você vai orando e a gente não entende, e a xenoglosia, que é uma oração em língua desconhecida de quem fala, mas aí já por exemplo, o inglês, o francês, o mandarim, línguas, às vezes, que já existiu e não existem mais. Né? Então, há essa variação também do dom de línguas, né? Que também é uma súplica, é um louvor, né? É um canto, né? Pois é isso mesmo, né? Então, o dom de línguas, ele é um dom de unidade, né? É um dom que nos une. Não é isso, Nicéia? E também, assim, uma coisa que, na hora que eu estava vendo, né, que fala, o pássaro, para aprender a voar, ele aprende como? Voando. O peixe, nadando. E a gente, para aprender a orar, como? Orando, né? Somente orando, né? Exatamente. E uma coisa que eu ouço falar muito, né? Que está orando na linguagem dos anjos. Também, já ouvi. Fala assim, estamos orando na linguagem dos anjos. E, às vezes,
Muitos conduzem a oração em seu grupo e diz, vamos orar na linguagem dos anjos, né? Baseados até em Coríntios 13, que diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Mas, na verdade, portanto, a oração em línguas é a oração no e do Espírito Santo. E somente a Santíssima Trindade entende. Amém. Somente a Santíssima Trindade entende. Nós não entendemos. Verdade. Né? Nós também não entendemos. Né? Diferente, o dom de línguas, né, ele serve para nós mesmos, né, para a nossa edificação. É um momento que a gente está numa intimidade grande com Deus. É o momento dessa troca, eu e Deus, né? É um momento de grande intimidade. Não é isso? Verdade, verdade. Quando a gente ora em línguas, a gente fala com Deus. Não é isso? Amém. É verdade. Quer colocar mais alguma coisa sobre? Não, pode continuar. Então, aí a gente vai falar sobre a profecia, né? Que a gente está orando em línguas, e de repente a gente começa uma voz, né? Geralmente é assim, a gente percebe quando, na nossa experiência de grupo de oração, a gente percebe ali que uma voz, ela se sobressai, todo mundo começa a ficar em silêncio, vai baixando a sua voz, né? E a gente ouve aquela profecia em línguas, muitas vezes, né? Mas a profecia, ela precisa de uma interpretação. Sim. Porque aí, quando a gente ora em línguas, nós falamos com Deus. No momento da profecia, Deus fala conosco. É isso, Misteia? Em Coríntios 12:10, fala a profecia, lá no finalzinho, no 10 mesmo. A outro, por fim, a interpretação de línguas, né? Vai falando aqui a diversidade de dons, a maneira que Deus dá, né? Porque os carismas, uma vez eu ouvi o Frei Elias Vela falando que os carismas são como aqueles enfeites da árvore de Natal, né? Ele não é próprio da árvore de Natal, né? Ele até falava a mangueira da manga, né? E qual é o fruto da goiabeira? A goiaba. Não é isso? Agora, a árvore de Natal, aquelas bolinhas, né? Aquelas enfeites, as estrelinhas e tantas outras coisas que se coloca na árvore de Natal, não são frutos dela. Não. Né? Então, os carismas, no caso, como o dom de línguas, a profecia, a interpretação e os outros dons efusos, eles são um presente para nós, são dons porque são um presente e nos enfeitam no momento propício, no momento próprio, né? Para aquilo nos é dado carisma, um carisma de serviço, que é, no caso da profecia, para o outro. Então, profetizar é falar, é cantar uma mensagem de Deus sobre a unção e a direção do Espírito Santo. É ser um porta-voz, né? Falando numa linguagem bem direta, é ser um porta-voz de Deus. A profecia, ela pode proclamar as coisas de Deus, predizer as verdades de Deus, é um dom pelo qual Deus se manifesta o seu pensamento, manifesta as suas intenções para conosco, para as pessoas de um grupo de oração, né? E, às vezes, a gente fica preocupado, não é isso? Fica preocupado. Gente, será que isso é uma profecia mesmo? Ou, às vezes, as pessoas também ficam preocupadas. O Senhor está falando no meu coração, mas eu estou com medo. Será que eu falo?
Será que eu falo? Será que eu não falo? Né? E, às vezes, quando tem outras pessoas que a gente sente assim, são pessoas mais maduras, mais experientes na fé, aí que a gente fecha a boca, né? E a gente não fala, porque eu vou falar isso? Pode ser uma Aí vai coisa... esquentando o seu corpo, vai ficando tudo quente, você fala ou não fala? É hora de falar, é para você falar, né? Hoje eu acordei com uma música, né? Que eu falava assim, gente, como que eu vou falar sobre isso, né? Um bate-papo da gente falar sobre um pouco da nossa experiência também, né? E a música é Deus quer falar comigo nas coisas pequenas, nas coisas simples. E tem também uma resposta, né? Fala, Senhor, preciso te ouvir. Eis aqui o teu servo. Então, a gente precisa se colocar diante do Senhor, né? Porque muitas vezes a gente às vezes vive um grupo de oração muito elaborado, né? Muito cheio de muitas coisas, menos a simplicidade. E Deus quer falar conosco, Ele quer falar a todo momento, Ele quer falar nas coisas simples. Aí, às vezes, a gente pergunta, por que no meu grupo de oração não está mais acontecendo? O que aconteceu que não era mais assim, como era antigamente? O que você acha, Nicéia? O que anda acontecendo nos nossos grupos de oração? Por exemplo, no meu grupo de oração é bem simples. Às vezes falta a música, mas o que não falta é assim, porque igual hoje a gente fez a intercessão também, o que a gente estava falando, é a oração, a gente não pode deixar de orar, de interceder, porque Deus ele vai ouvir a nossa oração. Às vezes a gente quer uma coisa igual assim, eu quero igual o grupo da Carmela, e eu acho que o meu grupo de oração não está tendo profecia, não está tendo oração. Aí eu fico querendo estar no grupo, um grupo grande, né? O meu grupo é pequeno, mas ali acontece a profecia, acontece o dom do Espírito, o dom da palavra. Ali, aquele momento que a gente se reúne, Deus fala com a gente nas coisas pequenas, nas pessoas, né? E eu acho que a gente está querendo estar no grupo do outro. O que está faltando no nosso grupo de oração é isso. Você sabe o que me lembra isso, né, Nicéia? O que tem... me lembra isso igual algumas propagandas, né? Vamos lá que Jesus vai salvar lá, vamos cá que Jesus vai salvar aqui, Jesus vai fazer aqui, vai fazer lá. E, na verdade, né, ele só quer agir nas coisas simples, a gente que tem que abrir o nosso coração. E uma coisa que nos ajuda muito dentro do nosso grupo de oração é o ciclo carismático. Você veja que o ciclo carismático, ele favorece, né, a nossa oração no nosso vernáculo, né, na nossa língua, né, da maneira que a gente está falando aqui, é o nosso vernáculo. Então, favorece esse louvor, o nosso individual, coletivo, a gente vai fazendo de uma forma crescente. A nossa oração em línguas, quando não temos mais nada para poder dizer, nosso vocabulário ficou pequeno demais, né? A gente não tem palavras para poder definir a grandeza ou para poder medir o amor que a gente tem. Vem a oração em línguas, a gente se abre, se entrega e faz esse ciclo carismático, faz um momento de silêncio, um momento de escuta, e aí a profecia que o Senhor quer falar conosco, não é isso? A nossa escuta profética. E a gente precisa vivenciar verdadeiramente isso dentro do nosso grupo de oração, porque Ele quer trabalhar lá no seu grupo de oração, né? É lá onde você está. Uma palavra que está vindo aqui na minha mente é: não saia de Jerusalém, não saia do seu grupo de oração para buscar no outro, porque o outro faz isso, faz aquilo. Deus está presente lá, e a gente precisa experimentar
aonde o Senhor nos plantou, não é isso? Experimentar de tudo isso que o Senhor tem para cada um de nós. Não é só no meu grupo de oração, não é só no grupo de oração da Nirceia, do Plínio, né? Mas é aí, no seu grupo de oração, que o Senhor quer falar, que o Senhor quer te usar. Outra coisa que também vem aqui na minha recordação, uma vez numa palestra, né? Eu ouvi numa palestra do Padre Jonas que a gente pensa que profecia é a gente fechar os olhos, aí vai aparecer um rolo onde está tudo escrito lá e a gente vai falando aquilo que está ali no rolo, né? Mas parece uma bobagem, mas eu até pensei assim quando comecei dentro do grupo de oração. Falei, gente, por que as pessoas falam tantas coisas assim dessa maneira? Né? E pensei que ficava esperando aparecer uma palavra, uma letra, uma frase, né, na minha mente, na minha frente, no momento que eu fechasse os olhos para poder proclamar. E o Padre Jonas, ele dizia assim, a gente precisa exercitar isso, né? É para você achar o ouro, a pedra preciosa, primeiro, né, como que aquelas pessoas, né, que ficam com os cestos procurando no rio, garimpeiros, né? Eles ficam com aquele cesto procurando a pedra preciosa, mas antes de achar a pedra preciosa, o que vem? Vem pedras. Pedra. Lixo. Não é isso? E a gente fica assim, gente, a gente precisa ter essa coragem de começar a falar. Fala cascalho mesmo, vai falando os cascalhos e as pedras preciosas vão aparecer. A gente precisa ter o nosso coração, eu estou falando isso por conta de todas aquelas questões, né, que a gente fica em dúvida. Eu não sei se eu pronuncio, eu não sei se eu falo, o Senhor está colocando isso no meu coração, essa palavra, né, porque a profecia ela pode vir através de uma palavra, ela pode falar sobre o momento agora, aqui, ela pode falar sobre um momento futuro, não é isso? Então, às vezes, a gente está ali com a palavra. Aí, né, nesse período aí, em retiros que eu fui, eu tinha muito medo, muita vergonha de pronunciar em público, né? Então, eu falei com a Deise, que estava do meu lado, que é do vicariato suburbano, minha comadre, e eu falei, Deise, o Senhor falou isso no meu coração. O Senhor falou assim, acho que era um momento de alegria, alegre-se com minha presença. Aí ela falou assim, fala, pronuncia. Aí eu falei assim, que vergonha, às vezes não é nada, às vezes sou eu que estou falando. Aí uma pessoa... Às vezes é só para mim. Aí um irmão lá na frente, né? Aí ele falou, o Senhor está falando, pronunciou assim, né? Que o Senhor estava falando sobre a alegria, que a gente precisava se exultar diante dele. Aí ela falou para mim, viu? Ela falou comigo. Então, às vezes, a gente fica pensando, né? Eu vou falar isso. O Senhor vai usar a minha linguagem, né? Ele vai usar a minha simplicidade. Mas ele quer expressar. Ele quer falar muito mais conosco. E a gente precisa se dar essa oportunidade de ser esse canal, né? Deixar que esse carisma, ele realmente seja forte dentro do nosso grupo de oração. A gente precisa resgatar isso, né? A gente não está resgatando a nossa identidade, então a gente precisa resgatar essas coisas simples, essas coisas pequenas lá dentro do nosso grupo de oração. E não procurar... Eu não vou lá em Volta Redonda, lá no seu grupo de oração, porque no seu grupo de oração tem profecia, né? Então, o Senhor vai lá falar comigo. Ele pode falar aqui em Queimados. Volta Redonda é pertinho de Queimados. Então, verdade. Mas pode falar aqui. Sim. Mas então, Carmela, quando a gente começou a fazer o grupo de oração por WhatsApp, a gente fez o ciclo carismático, né?
bem rápido, foi muito rapidinho assim, e foi muito... Naquele momento, Deus deu a profecia, falando, eu estou aqui. Foi uma oração muito simples, mas obedecendo, né, o louvor, a oração em língua, o momento de silêncio, e Deus falou, né? Então, não é assim, não é só no grupo, porque tem uma pessoa que fala muito bem, né, que Deus vai falar, vai ter a profecia, né? A gente tem que de estar onde Deus nos colocou, né? E fazer aquilo que Deus quer no nosso grupo de oração. E uma coisa, mas nesse momento, né, os membros do núcleo, uma coisa importante, precisa discernir a autenticidade, né, se é verdade, né? O núcleo precisa discernir. Aqui na nossa apostila, lá na página 35, fala exatamente sobre o discernimento da profecia. Como é que a gente pode discernir se é realmente uma profecia que está acontecendo dentro do grupo de oração? Vamos lá. Para discernir uma profecia, ela deve edificar e confortar. Se ela fizer uma coisa que seja condenatória, né? Isso é sinal de que não vem de Deus. Está condenando. Sim. Deus não condena, né? Não. Ele edifica, ele conforta, né? Deve produzir bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos os conhecereis. Então, uma profecia, ela precisa produzir bons frutos, né? Ela deve estar fundamentada na Escritura. Não pode... profecias, de repente, que não tem nada a ver com as palavras que o Senhor nos tem dito, né? Ela deve estar de acordo com o ensinamento, com o magistério da igreja, né? com o magistério da Igreja Católica, com a orientação, não pode ser contrária. Então, tudo isso, esse discernimento, ele deve estar dentro do nosso grupo de oração, deve produzir paz, deve ser para a glória e honra de Deus, não a minha nem a sua, mas é para a honra e glória de Deus, né? Deve fortalecer a fé, tanto daquele que proclama, quanto daquele que está ouvindo também. Então, a gente sai dali com o nosso coração cheio da graça de Deus, né? Sai pleno dessa graça depois de uma profecia. E a gente... Sim, fala, Nicéia. Uma vez eu estava num grupo de oração, né? E que foi em Xangai que aconteceu isso, né? Lá a pessoa falou a profecia, né? E assim confirmou, foi assim, a Assembleia confirmou, né? E assim, mas percebi que teve pessoas que achou que a pessoa fez a profecia direcionada a ela, porque depois ela saiu falando, sabe, que a pessoa falou aquilo para ela, que a pessoa sabia da vida dela, né? Às vezes a profecia vem assim, para você e você não aceita, né? Sim. Não aceita aquilo que Deus falou naquele momento para você. Então, por isso é que precisa do discernimento, né? A Violeta estava falando, lá na Casa Nossa Senhora de Guadalupe, né? Uma vez a gente estava lá numa formação e eu ouvia sempre as pessoas, era uma formação do Ministério de Oração por Cura e Libertação, e a Dica sempre falava, vamos chamar a Dirce. Aí eu falei, gente, que Dirce é essa? E toda hora, vamos chamar a Dirce. Aí eu falei, gente,
E toda vez que falava, vamos chamar a Dica falava alguma coisa. Aí eu falei, Deise, ela não é a Dica? Então, por que chama Dirce? Ela, Carmela, discernimento. E a gente precisa realmente discernir, né? Dentro de um grupo de oração. E quem é que tem que discernir? São os membros do núcleo. As pessoas têm que estar ali atentas, né? Para tomar as suas posturas, né? E depois ir conversar, no caso, como essa pessoa aí no qual você falou, né? E estar conversando com essa pessoa para que ela não saia com dúvida, né? Ninguém tem que sair angustiado de um grupo de oração. Depois de um momento de oração, de você falar com Deus, de Deus falar contigo, você tem que sair com paz, né? O fruto que produz essa verdadeira profecia, né? É o fruto que produz. Não, mas na hora, assim, ninguém soube até o que falar com ela, né? A maioria das pessoas estava começando o grupo de oração, né? Mas depois, claro, teve a pessoa que estava acolhendo lá no grupo, conversou com ela, tudo, Sim, né? Porque às vezes a pessoa que recebe a profecia não entendeu que era Deus falando com ela, né? Que você não sabe da vida da pessoa, né? É verdade. Né? Uma outra coisa é que a profecia, ela sempre vem na primeira pessoa do singular, né? Hoje, no grupo de oração, nós tivemos uma profecia, né? E uma das palavras é eu estou contigo, não temas, né? E depois se desenrolou lá, né, com outras coisas, mas começou aí na primeira pessoa do singular. E traz assim um alívio, traz um conforto, uma segurança, uma paz interior, né? Essa paz que só o Senhor ele pode nos dar, né? Há profecias também, né, na língua vernácula, né, que a pessoa já vai falando e a pessoa já vai entendendo. Tem uma palavra, né, na palavra aqui em Coríntios 14, deixa eu ver se é Coríntios 14 mesmo, né? Que fala aqui no versículo 5, e diz assim, ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete para que a Assembleia receba edificação. Aí, às vezes, a gente, na nossa pequenez, né, na nossa miséria, a gente fica olhando o outro. Não, aquele lá é o que profetiza, né? Aquele que vai lá à frente. Lá na Canção Nova, no período que a gente ia aqui com nossos filhos, que a gente ia muito na época que tinha ainda capela de sapê, e a gente chegava lá na Canção Nova, o padre Robert de Grandes, ele já entrava orando em línguas, né? Parecia um trovão quando ele passava, e todo mundo, né? E as pessoas, eu sentia um calor, as pessoas sentiam calor, e tinha esses reflexos todos, né? No corpo, essas manifestações, vamos dizer assim, no seu próprio corpo, né? Dessa ação poderosa de Deus. E, às vezes, a gente fica olhando as pessoas e querendo fazer igual. Né? Não. Eu não vou orar igual o padre Robert de Grandes, né? Não. Eu vou orar como Carmena. E você, Niceia? Como Niceia, não tem como eu orar como você. Porque a minha oração em língua, a sua oração, não tem como eu te copiar, né? No começo, até algumas pessoas vão te copiar, porque não entende, mas depois ela vai tomar uma direção própria, né? Que ela vai ter a oração dela, né? Que não tem como você
imitar a outra, né? É verdade. Então, porque o Senhor ele vai falando, né, dentro das nossas pequenez, dentro daquilo que nós somos, com o nosso vocabulário, né? Vai usando aquilo que nós temos, vai nos lembrando também aquilo que nós lemos. A gente pede sempre numa pregação para que o Senhor ele vai nos lembrando daquilo que nós lemos. Aqui na apostila diz assim: a profecia é precedida pela unção, né? E é o padre Robert de Grandes que diz isso, que se manifesta em sensações físicas, que com o tempo e a prática do carisma tende a desaparecer, né? O que seriam essas manifestações? Ela seria uma paz, uma audácia, uma quentura no corpo, uma quentura nas mãos, não é isso, Nicéia? Você vai sentindo calor, é aquilo que você falou, você sentiu que tinha que falar, mas ficou com medo, e assim, quando vem, que é para você falar, você vai sentindo calor, Deus vai falando, te incomodando, que enquanto que você não fala, né? Mas às vezes também vai nisso que você fica uma paz, você sente que aquilo ali que Deus estava falando, igual uma vez a gente estava num encontro, a pessoa começou a orar em língua, assim, silenciou. Aí veio, assim, veio no meu coração, né, que o Senhor estava dando uma libertação para mim, né? E naquele momento de silêncio, né, todo mundo em silêncio, eu sentindo aquilo, eu pensei assim, não deve ser impressão minha. No mesmo instante, a pessoa proclamou aquela libertação lá na frente, né? Então, a gente também tem que saber acolher a profecia que Deus dá para a gente, que às vezes a gente acha que não é para a gente, né? Está falando com outra pessoa. É verdade. A gente fala assim, poxa, fulano tinha que estar aqui para poder ouvir o que Deus está falando. Mas, na verdade, quem tinha que estar lá, né? Era quem está lá, né? É para quem está lá. Aqui na conclusão, né, tem uma pergunta que eu achei assim, bastante interessante, uma pergunta que mexeu assim, muito comigo, que diz assim, né? Você está disposto a dizer sim ao Senhor, a ser vaso para mudar o mundo ao seu redor? É uma pergunta. Aí eu faço essa pergunta para todos nós, né? Para todos aqueles que estão participando, né, conosco dessa live, né? Você está disposto a dizer sim ao Senhor e ser seu vaso para mudar o mundo ao nosso redor? Às vezes, Nicéia, o que está ao nosso redor é a nossa casa, a nossa família, né? Começando pequenininho aqui dentro da nossa casa. Eu sou do Ministério para as Famílias, você, Ministério para as Crianças e Adolescentes. E nós somos uma grande família, né? Já tem pai, mãe e os filhos aí. Então, às vezes, o que está ao nosso alcance, o nosso redor, é aqui, ó. É na nossa casa. Então, a gente começa a dizer esse sim, para que esses dons de inspiração, eles aconteçam em nós e nós comecemos dentro da nossa casa. Verdade. Primeiro vai ser o nosso redor, a quem está mais próximo da gente, que é o nosso aqui em casa. Quem está próximo. Nosso redor filhos, netos. Sim, é verdade. Então, cadê o Plínio? Será que ele tem alguma pergunta já para a gente? Cadê tu, Plínio? Aí, chegou. Admirando e bebendo dessa graça que está sendo
essa formação. Recebi aqui, irmãs, muitos testemunhos, as pessoas confirmando aquilo que vocês estavam dizendo. Eu já passei por isso, eu já senti isso, de não falar da profecia e sentir no meu próprio corpo o Senhor, né, se manifestando. Muitos testemunhos, né, muita graça. Eu queria já pedir para os irmãos, né, aqueles que têm perguntas, deixarem para a gente aqui nos comentários, para a gente estar podendo repassar para essas irmãs. E eu queria colocar alguns pontos. Vocês foram contando umas histórias de Xangai, sabe? E eu me senti tão para Eu contar falei, uma tem história que falar de Xangai, todo mundo fala, eu também fui lá. Eu quero aproveitar, né? Eu acho que é importante. Semana passada nós falávamos dos dons de revelação, e o Senhor, a Maristela, né, falava para a gente que todos nós somos esses profetas. Hoje, falando dos dons de inspiração, o Senhor fala sobre o dom da profecia e recorda para a gente que a gente é profeta, e não é qualquer profeta que nós somos chamados a ser, mas profetas da esperança. Então, a gente precisa ter cuidado nos nossos grupos de oração com umas profecias caóticas, falsas profecias, profecias de fim do mundo, porque lá em Xangai teve um padre, olha só, o pároco da paróquia, chegou para a coordenadora lá diocesana de Xangai e falou assim: eu não entendo porque esse povo não faz uma profecia de uma pomba branca, de um dia ensolarado, de coisas boas, essa profecia de coisa ruim. Então nós somos profetas da esperança. Nós temos que ter um coração aberto para ouvir de Deus aquilo que está no coração de Deus. As profecias são para consolar, são para exortar também, né, como as irmãs trouxeram, mas as exortações de Deus não são exortações assim caóticas, de medo, de tristeza, né? As irmãs também falaram muito, muito bem sobre as nossas limitações, né? Nós somos limitados, então a nossa profecia, São Paulo diz que é imperfeita, né? Então a gente não pode ter esse medo. Eu achei tão bonito esse exemplo da Carmena do Cascalho, né? Que a gente vai encontrando. A gente não pode ter medo de encontrar com os nossos próprios cascalhos mesmo, né? E uma outra coisa, irmã, também que eu aprendi na formação, e tem um pessoal lá em Xangai também muito zeloso com isso. Alguns irmãos confundem recordação bíblica com profecia, né? O Senhor às vezes recorda uma passagem das Sagradas Escrituras, aquela pessoa proclama como se fosse uma profecia, mas a gente não pode confundir isso, não é profecia. Exatamente. Né? Qualquer proclamação que seja de palavra, ainda que seja em primeira pessoa, não é profecia. A profecia é sempre um desdobramento daquilo que o Senhor já revelou para a gente. Então, eu quis só contar essa historinha aqui e recordar essas coisas, já achei interessante. E os irmãos, eu peço àqueles que tiverem perguntas, que deixem aqui para a gente nos comentários. Com certeza vai chegar coisa interessante aqui. E eu queria que as irmãs fizessem ainda uma pincelada sobre a interpretação das línguas, né? Foi falado assim de uma... A Carmena até deu um toque, mas acho importante a gente também falar mais um pouquinho ainda que rapidinho, né? Sobre a interpretação. E eu deixo aqui nos comentários abertos, daqui a pouco eu volto com as perguntas para você. Tá bom. A gente precisa... Sim, a interpretação de línguas, ela, na verdade, ela não é uma tradução, né? Porque quando as pessoas estão falando numa outra linguagem conhecida, mas não aprendida por nós, né? A gente tem o tradutor. Como a gente tem lá as nossas palestras, muitas vezes, onde vão nossos irmãos, a gente tem os tradutores, né? Traduzindo aquilo que eles estão nos dizendo lá, né? Para que a gente possa entender, para que aquela palavra possa chegar ao nosso coração. Então, são os tradutores, estão traduzindo palavra por palavra. E na interpretação, não é uma... Na profecia, não é uma tradução, é uma interpretação. É aquilo que o Senhor coloca, né, no seu coração. Lógico, como o Plínio, né, ele mesmo colocou ali, né, não é uma... a gente não pode
é até contrário, porque a profecia ela nos traz paz, ela nos traz conforto, ela nos traz tranquilidade, e a gente sair amedrontado com essa interpretação que é dada, né? Então, essa interpretação, ela tem que produzir bons frutos no nosso coração. Não é uma tradução, não é palavra por palavra, mas aquilo que o Senhor, às vezes a gente pensa assim, o Senhor falou dessa em línguas e a irmã só falou, o Senhor está nos trazendo, eu vos dou a minha paz. Né? Mas foi isso mesmo que o Senhor falou em tudo essas palavras aí, que foi dito na profecia em línguas, porque, na verdade, não é uma tradução, né? É uma interpretação. E essa interpretação é preciso realmente se ter cuidado, né? É preciso se ter cuidado com a interpretação. Ela pode ser a própria pessoa que proferiu a profecia pode interpretar, mas pode ser também que um vai proferir a profecia e o outro... E a Assembleia. Ou a Assembleia pode interpretar. Exatamente. Isso não significa que seja uma regra, né? Uma coisa bem amarradinha. O Senhor me deu uma profecia e agora eu preciso interpretar, né? Não é verdade, né? Uma coisa fechada, não é uma regra fechada, né? A gente precisa se colocar aberto, né? Para aquilo que Deus quer falar conosco. E o dom de profecia, ele bem usado, ele tem o poder de mudar as nossas vidas. Quando ele fala aqui que o dom maior, né, é maior, né, aqui em Coríntios 14, 5, ele é maior porque é o Senhor falando conosco, é o Senhor nos dando uma direção, né? A pessoa cheia do Espírito Santo e o Senhor falando conosco, nos direcionando, né? Nos exortando, né? Nos chamando assim para que a gente abra os nossos olhos, né? Para que a gente possa enxergar aquilo que Deus quer realmente falar conosco naquele momento. Então, toda essa interpretação está sobre a inspiração do Espírito Santo. Não é isso? Sobre essa inspiração do Espírito Santo. Não é o que eu penso, nem como eu penso. Está uma pergunta ali, Carmela, do Joelson. Qual a importância do ciclo carismático na reunião de oração para a manifestação dos carismas, né? Sim. Eu falei que o ciclo carismático ele favorece o momento de escuta. Né? Qual a importância? Ele vai favorecer esse momento. É um momento onde nós falamos, só que nós, gente, nós falamos muito e ouvimos pouco. É como assim, assim a gente tem que ter o ciclo carismático dentro do grupo de oração, né? Porque é como assim, você vai louvar, vai orar e vai parar para ouvir a Deus. Às vezes a gente não para, a gente já vai logo agradecendo sem esperar o que Deus, no momento da profecia, o que Deus vai falar no nosso coração, né? E a gente não espera, mas a gente tem que ter esse momento até assim, no grupo de oração com as crianças, a gente tem que ter o ciclo carismático na reunião de oração para manifestar os carismas mesmo, porque não existe como a gente fazer um grupo de oração sem ter ele, né? Sem ter o ciclo carismático. Faz parte que a gente exercita os carismas, né? E a gente realmente precisa se colocar na simplicidade, porque nós somos servos e vamos ser, nesse momento, usados
para falar com a Assembleia, né? Usados nesse momento como vasos para edificação, para o crescimento dessa Assembleia. Então, isso é a simplicidade, né? A gente precisa realmente quebrar essas barreiras aí do nosso coração, né? Para que a gente possa servir realmente como devemos servir, da maneira que o Senhor nos chama a servir, né? Amém. Então, é isso, né? E como eu estava falando ali, que a profecia, na verdade, ela não significa... só um instantinho, Plínio. Só um instantinho, Plínio. A profecia, quando fala que é maior, é porque é Deus falando conosco, né? E a gente precisa ouvir mais. A gente, dentro dos nossos grupos de oração, a gente precisa ouvir mais, né? Aproveitar esse ciclo carismático que favorece todo esse momento de escuta e ouvir. Verdade. Amém. Apareceu mais uma partilha aqui, né? E aí eu quero transformar essa partilha numa pergunta, é um pouco longa, então vou fazer uma pergunta. Algumas pessoas confundem a profecia com adivinhação, com coisas do futuro, falas sobre o futuro e coisas que acabam trazendo medo, desespero. Será que isso é de Deus? Toda profecia é sobre o futuro? Profecia é adivinhação? Ajuda aí, ministeriados. Bem aqui, Não. bem no início. Vai falar, Niceia? Pode falar. Não, assim, ele perguntou se a profecia é uma adivinhação, né? Não é, né? Não é uma adivinhação, né? Pode falar, Carmen. Aqui, logo na nossa apostila, lá na página 33, diz assim: a profecia pode proclamar as coisas de Deus ou predizer as verdades de Deus. Uma profecia que proclama as coisas de Deus não se relaciona necessariamente às coisas do futuro. Um exemplo disso é quando Jesus na cruz disse ao bom ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? Elas são as coisas, predizer, se relaciona às coisas ou circunstâncias que acontecerão no futuro. E pode ser num futuro bem próximo, né? Verdade. Mas tem aquelas pessoas que acham que, já ouvi a pessoa falar, vou lá que a pessoa vai falar uma palavra para mim, vai profetizar para mim, né? E quer que fala aquilo que ela quer naquele momento, né? O que ela está esperando, por exemplo, que vai ficar rica, que vai arranjar um emprego, né? Já vi pessoa falando, vou naquele grupo que hoje vão profetizar na minha vida. Não, vai profetizar, mas não aquilo que a gente quer, né? No momento do jeito que a gente quer. Deus vai falar aquilo que é necessário para a gente, né? Nem sempre vai ser daquilo que a gente está esperando, né? Todos têm o dom de profetizar. E não é como... É para consolar, como o Plínio falou, né? Para exortar, para edificar, né? Para corrigir, para aconselhar, para encorajar. Então, são coisas que nos edificam, que nos colocam para cima. Ninguém pode sair de um grupo de oração derrotado por uma profecia, por uma palavra profética. Verdade. Isso não é profecia. É outra coisa, menos profecia. Ai, sim. Nossa, tô saindo aqui, peraí. Todos têm o dom de profetizar? O que você acha, Niceia? Niceia? A Niceia congelou.
Mircea, eu acho que congelou. Daqui a pouco Congelou. descongela. Foi congelado. Todos têm o dom, a pergunta, né? Isso. Todos têm o dom de profetizar? Sim. Aí, voltou. Deu uma saída aqui. Sim, a pergunta, Mircea. Eu vou responder essa pergunta com essa colocação, uma colocação. Profetizar é ser o porta-voz de Deus. Entretanto, nem todos os que profetizam são profetas, mas todos os profetas devem profetizar. Isso significa que nem todos profetizam, gente. Há uma diversidade de dons, né? Lá no 1 Coríntios 12, há uma diversidade de dons, mas um só o Espírito, né? Aí vai falando, a cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, outro a fé. Pelo mesmo Espírito, o outro a graça. Então, a cada um é dado segundo o querer de Deus, a vontade de Deus. Não é isso? Então, nem todo mundo, não é uma obrigação, né? Eu tenho que profetizar. Você tem que ser um canal da graça de Deus. Você, como servo, você tem que se abrir e ser esse canal, né? Um canal, ele passa aquela água para chegar lá na finalidade. É isso que a gente tem que ser como servo. Ser esse canal para que a graça de Deus chegue, passe por nós e aconteça lá na frente aquilo que Deus quer que aconteça. É isso, Mircea? É verdade. Maravilha. Que bênção. Ia partilhar alguma coisa, Mircea? Pode falar. Não, é o que ela está falando, que para a gente ser canal das coisas de Deus é isso, né? Porque às vezes a gente chega e acha que vai estar num grupo de oração, você vai profetizar, e às vezes as pessoas até profetizam, né? Falam o que ela quer falar, e isso não é profecia, né? A pessoa está ali colocando o que ela quer passar para os outros e não é o correto, né? Nem, na verdade, Plínio, uma coisa que a Mircea estava falando, né? Eu sei sobre algumas questões, né, da vida de uma pessoa e eu chego lá e uso, a pessoa vai usar para falar da vida do outro. E, na verdade, não é nada disso, porque não edifica, né? É só a gente perceber qual foi o fruto daquela profecia que a gente vai saber da onde ela veio, é o discernimento, né? Para saber da onde ela veio. Ela é humana, né? Ela veio da natureza humana, ela veio do sentimento, da emoção daquela pessoa que profetizou, da vontade, do querer daquela pessoa, né? Ela traz consolo, né? A gente vai, né? Ela é má, né? Como o Plínio colocou, por que não se só profetiza coisas ruins, acontecimentos, as pessoas ficam apavoradas quando saem dali, não é isso? Ficam presos pelo apavoramento, então é o discernimento realmente daquilo que o Senhor, daquilo que a pessoa está falando, né? Se é realmente a voz de Deus que a gente está ouvindo. Maravilha. Eu só queria até mesmo aproveitar para complementar essa última resposta, né? Será que todos profetizam? Todos têm esse dom de profetizar? Com aquela frase a pergunta que a Carmena fez no final, né, da colocação, sobre nós, será que nós permitimos ser esses vasos em que o Senhor quer transbordar a graça em todos os lugares? Né? Às vezes a gente nunca profetizou, não tem esse dom não se manifesta, melhor dizendo, com frequência através de nós, mas quando a gente está ali naquele grupo de oração, no nosso grupo de oração, nós precisamos ser esse vaso, onde o Senhor quer transbordar as graças dele, seja através da profecia, seja através da palavra de ciência, de sabedoria, ou de qualquer outro dom. A gente precisa ter sempre esse coração aberto
para o Senhor usar da gente como aprouver a Ele, porque Ele é o nosso Senhor. E só para terminar, uma última pergunta. Um irmão disse que tem pessoas que às vezes confundem a profecia com a palavra de ciência. Eu acho meio difícil a gente confundir uma coisa com a outra. Mas será que vocês podem diferenciar brevemente uma coisa da outra? Porque não tem muito como confundir. Quando a gente entende para valer o que é a palavra de ciência da profecia, a gente não confunde. Quer dizer, vou falar nisso, Niceia? Oi. Não, peraí, só um minutinho que ele quis dizer. Assim, quando ele perguntou se... Pode falar, Carmela. Então, a palavra de ciência, eu também acho, assim como Plínio, que não tem como confundir, né? Porque a Violeta falou na semana passada sobre... Acho que foi a Violeta que falou, se não me engano. Sobre a palavra de ciência, né, que é o problema levantado, né? Então, a profecia, na verdade, ela vai exortar, ela vai direcionar a pessoa, né? A profecia, ela vai edificar. Então, não tem como a gente confundir a palavra de ciência da profecia. O que você fala, Niceia? Não, eu também acho que não, porque, assim, a palavra de ciência, quando ela vem, é aquilo que, é igual a Maristela falou, do vestido vermelho, né? Assim, veio para você, você não vai, às vezes você não vai saber o que é, mas você vai falar para a pessoa vai saber o que na hora ela vai juntar aquela parte do que você falou e vai entender, porque às vezes a situação só você sabe, né? E a profecia é aquilo que você falou, é para edificar, né? Na hora que você recebe aquela profecia, assim, é para crescimento, você não sai dali do grupo de oração do jeito que você entrou, né? Quando você recebe essa palavra. Agora, a palavra de ciência, às vezes é pessoal, às vezes vai ser para aquela pessoa que está ali no grupo de oração. Não sei Maravilha. se vocês concordam. Ficou bem explicado. Irmãs, eu falei que era a última pergunta, mas apareceram aqui duas perguntas que a gente não pode negligenciar, né? O nosso povo está perguntando. E já para a gente finalizar com essas duas e já partir para a oração, perguntas bem convenientes. Uma irmã pergunta assim, né? Que uma outra pessoa colocou a dúvida sobre oração em línguas e oração em vernáculo. A dúvida é sobre qual deveria ser a mais utilizada no grupo de oração. Olha aí, a gente pode responder essa bem breve, né? De uma forma bem breve. Gente, eu acredito que nós, aqui no ciclo carismático, né? No ciclo, a gente volta para o ciclo carismático, que a gente começa a nossa oração em vernáculo, né? A gente vai falando em vernáculo, a gente vai orando, louvando a Deus na nossa linguagem, né? A oração em línguas é quando a gente já não tem mais como expressar. Palavras, né? A gente não tem mais palavras, né? Eu estou aqui procurando palavras, estou quase falando em línguas. A gente não tem mais como expressar, né? O que a gente quer dizer para Deus. A gente não tem mais como expressar o nosso amor, a gente não tem mais como medir esse amor. Então, a gente o Espírito vem em nosso socorro, realmente, para que a gente possa ainda falar com Deus. É o momento da gente falar com Deus. Então, não tem uma medida, né? Vamos dizer assim, vamos fazer mais isso e mais aquilo, né? É um ciclo. O ciclo é uma constância, né? O ciclo, ele é uma constância. Então, não é mais isso ou mais aquilo,
né? Então, é só 10 minutos de oração em vernáculo e 5 em línguas, porque 5 a gente não entende nada, né? Então, vamos deixar 5, 2 minutinhos, porque senão daqui a pouco a gente vai dizer que não precisa. Então, se não precisa, né? É a nossa intimidade, a oração em línguas. Olha a importância dessa, ela é a nossa intimidade com o Senhor, é o momento que a gente está falando diretamente. Somos nós, né? Um momento de intimidade com o Senhor. Então, não tem como medir isso, não tem como mensurar, nem dizer, colocar um horário para isso, né? O que mais que tem que fazer, mais isso ou mais aquilo. Maravilhoso. E também não é transformar num grupo de xalalalala de fazer barulho, né? Nós não somos renovação barulhenta católica, não. Pelo amor de Deus, né? E a última pergunta aqui, que também é muito pertinente, algo que acontece sempre, né? Ou não deveria, mas volta e meia acontece. A irmã coloca assim: quando o núcleo percebe que um participante proclama uma palavra humana, como realizar a abordagem sem melindrar a pessoa? Discernimento. Disse, vamos chamar disso. Discernimento. Com amor, né? A gente não está aqui para espantar ninguém, mas a gente tem que chegar realmente, né? Chamar aquela pessoa, conversar, né? Conversar. Eu acho que a gente não pode deixar aquela palavra passar realmente, né? E colocar. Não ter respeito humano, né? A gente precisa de formação, né? A gente precisa de formação. Até mesmo para que aquela pessoa possa também discernir. Né? Precisa, se é uma pessoa da nossa assembleia, uma pessoa do nosso grupo de oração, a gente precisa já estar, né, um núcleo aí, ó, atento, porque são pessoas que precisam de formação. A gente acha que não precisa mais, porque a gente já fez isso, já fez aquilo, já fez tantas coisas, né? E a gente não precisa mais, mas precisamos sim, porque o Senhor vem sempre com um novo para cada um de nós. Então, falar com cuidado, mas é necessário sim chamar, conversar, ajudar o irmão a crescer, é nosso papel. Verdade. Eu também acho que sim, porque quando você não fala, você vai deixando aquela pessoa cometer o erro, né? Então, você tem que chamar, não ter respeito humano, mas, lógico, com caridade, né? Exatamente. Chamar ela... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, só sem a gente se tornar uma inquisição carismática, né, irmãos? Daqui a pouco, não, fulano tem o dom, fulano não tem, isso foi da carne. A gente precisa ter essa calma, né? São Paulo mesmo diz, em uma das suas cartas, a respeito das profecias, examinar tudo e ficar somente com aquilo que é bom, né? Então, ter esse cuidado mesmo, essa caridade, como a Nirceia falou, para que a gente não se torne os críticos, né? As pessoas que têm os donos do discernimento. Né? Só finalizando então esse momento, quero agradecer os irmãos que deixaram as perguntas. Apareceram mais perguntas, mas a gente responde numa outra oportunidade. Agora é o momento mais esperado dessa live, né? A gente ouve, a gente partilha, a gente responde as perguntas, a gente aprende junto. A gente precisa agora pedir ao Senhor que nos dê esses dons, né? Os dons de inspiração, para que o nosso coração seja inspirado por Deus, para que a nossa vida seja inspirada por Deus. Então, quero convidar você a entregar-se nessa hora e pedir, você que já tem o dom de línguas, peça, Senhor, renova esse dom em mim, renova o dom da profecia em mim, renova o dom da interpretação de línguas em mim, para que nós sejamos agora mais uma vez batizados pelo Senhor e recebamos, aqueles que não receberam ainda receberam a primeira vez, aqueles que já receberam. Deus, Espírito Santo, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, derramar sobre nós a tua graça, derrama, Senhor, Deus,
a tua toda gratuidade, unção o teu dobrada do amor, teu Senhor Espírito Jesus, Santo, sobre Senhor nós, Jesus, para que eu Senhor. receba, Senhor Queremos Jesus, nos colocar esses dons, diante Senhor de Jesus, Ti, Senhor. dom de oração Te em língua, pedindo, Senhor Senhor, Jesus, todos os nos dons, Senhor profecia, Jesus, de Senhor Jesus. inspiração, Senhor, Venha, no Espírito teu dom de Santo, línguas, em nossa Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, os venha, dons da Santo, profecia, da amém, interpretação, Senhor Senhor Jesus. Jesus. Porque, Senhor Venha, Jesus, nós somos os seus servos. Glorificado seja teu santo nome, Senhor. Glórias a amém, ti. Senhor Jesus. Amém. Shiria cantaraia, shiria lalai. Oria lalaria cantaraia, Senhor shiria. Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse encontro, Senhor Jesus, e venho te pedir, Senhor, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor Jesus, nos dando, Senhor Jesus, o dom da formação, Senhor Jesus, para que a gente possa sempre estar buscando, Senhor Jesus, a se formar. O dom do Espírito Santo, Senhor Jesus, vem Espírito Santo, vem sobre nós, sobre a nossa família, Senhor, sobre a renovação carismática, Senhor Jesus, sobre os nossos ministérios, Senhor Jesus. Glórias a ti. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Glórias a ti. Amém. Se derrama, Senhor. Muito obrigada. Amém. Glórias e louvores a ti, Jesus. É muito bom, irmãos, irmãs, né? A gente não tem nem vontade de sair daqui depois que começa, que o Senhor começa a fluir através de nós, né? E em nós. Foi uma maravilha essa noite, eu não tenho dúvidas. Muitos comentários aqui, tantos irmãos testemunhando, dizendo o quanto foi bom nós estarmos juntos aqui. Quero agradecer o sim de vocês, agradecer o sim de cada irmão que permaneceu conosco. Foram mais de 100 e tantas pessoas online direto com a gente. Então a gente louva e bendiz a Deus por cada irmão que permaneceu. E você que ficou aqui até Amém. agora com a gente tem um convite especial para vocês, né? Nesse final de semana, 17, 18 e 19, nós teremos o nosso congresso online do Ministério de Formação. Mas, Plínio, é só para formador? Não, é para toda a renovação carismática. Então, você é nosso convidado para se inscrever, congressos online, rccbrasil.com.br. Apenas R$10 a contribuição, você consegue se inscrever. O link está em todas as nossas redes sociais, no site da RCC Brasil, você acha tranquilamente. E a gente espera por você lá para continuar se aprofundando nesse tempo, né? É um momento, uma oportunidade que a gente está tendo em casa de se aprofundar naquilo que é o propósito do Senhor para nós. E semana que vem nós estaremos aqui reunidos mais uma vez, como estava em Jerusalém, não é assim a música? Para falarmos sobre o exercício dos dons de poder, os dons de obras, fé, cura e milagres. Eu acho que você não pode perder essa formação da semana que vem, né? Se foi uma bênção todas essas semanas, semana que vem a gente precisa continuar aqui nessa bênção, né? Para a gente até desmistificar muita coisa que a gente acha por aí, que esses dons estão distantes da gente. Não, estão pertinho da gente, né? A distância de um pedido. Vem, Espírito Santo. Então você é o nosso convidado para a semana que vem estar aqui com a gente. Compartilha essa live, ela vai ficar salva aqui, depois a gente vai postar no nosso YouTube para você assistir. As outras lives também estão lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir. E para a gente finalizar, vamos fazer a nossa foto, né? Eu quero chamar vocês para printarem. Vamos fazer o coraçãozinho de toda semana, irmãs? Nosso coração. Será que eu sei fazer um coração? RCCRJ, um só coração. Faz o print. Marca a gente lá no RCCRJ Oficial, no Instagram, no seu Facebook, manda lá no grupo do WhatsApp, fala, povo de Deus, semana que vem você não pode perder, ó, já perdeu hoje, semana que vem não perde não. E vamos ser um só coração. Que Deus abençoe você. Deus te abençoe. Obrigada, uma boa Carmela. noite. Obrigada, Plínio. Boa Eu que noite. agradeço. A paz de Jesus para todos os irmãos. A paz. Deus te abençoe. A paz.